Mas já o reino, a Bíblia diz assim, que o reino é tomado por esforço. E somente aqueles que esforçam entram nele. Isso está no livro de Mateus capítulo 11 e também está no livro de Lucas. Então quem se esforça, entra nele. Para mim ganhar a salvação não depende do meu esforço, depende do eterno. É a graça, é de graça, é o eterno que dá, é um dom do eterno. E os dons do eterno são irrevogáveis, ele não toma para si. Ele não toma de volta, ele te deu a salvação, ele não vai te tomar ela. Porém, ele coloca você numa corrida para você herdar o reino. Então tudo que está lá no Velho Testamento é tipologia para nós entendermos o Novo Testamento. Então o que eu quero passar para vocês é a palavra da justiça, para que vocês sejam capacitados para poder herdar o reino. Porque o Mashiach vai reinar 1000 anos nessa terra. E a palavra da graça não vai te capacitar para você se tornar uma pessoa adulta. Porque só vai entrar no reino pessoas que amadureceram espiritualmente. Então quem está nas denominações bebendo leite, estão incapacitados de receber o alimento sólido, de crescer espiritualmente para poder herdar o reino, para poder entrar na terra da promessa, lá no milênio, onde Yahshua vai reinar. É isso que eu quero trazer para vocês. Então veja bem, irmãos, já quero começar por aqui. No livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 9, diz que Yahshua passou por um aperfeiçoamento. E que agora, depois que ele foi aperfeiçoado pelo Eterno, ele pode aperfeiçoar aqueles que agora estão crendo nele. Então até Yahshua, que é o Filho do Eterno, teve que passar por um aperfeiçoamento na mão do Eterno. A Escritura compara Yahshua com um candelabro, o candelabro de 7 lâmpadas. O candelabro é feito a martelada. Isso mostra o sofrimento que Yahshua passou, sendo aperfeiçoado pelo Eterno. Até Yahshua teve que ser aperfeiçoado pelo Eterno, está no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 9. Então, se ele teve que passar por um aperfeiçoamento, quando lá nós. Então, nós temos que ser aperfeiçoados para nós podermos entrar no reino milenar. Então, não vai ser todo mundo que vai entrar no reino. Por isso que eu estou passando essa palavra da justiça para vocês. Essa é a palavra da justiça, é alimento sólido. É para você poder dar o reino do Eterno. Está entendendo? Aí você vai entender a importância. Você vai entender a importância da imersão. Você vai entender a importância do partir do pão com o cálice. Você vai entender a importância do jejum, da consagração. E você vai entender a importância da oração. Você vai entender lá na frente que sem essas questões aí você não entra no reino jamais. Está entendendo, irmãos? Esses irmãos que estão pregando aí que não precisam dessas questões aí, não precisam guardar essas questões aí, já está desqualificado. Sinto muito dizer, mas já está desqualificado de entrar no reino, meu irmão. Presta atenção. O Eterno me levantou para trazer a palavra da justiça, não é a palavra da graça. Essa palavra da graça não estava aqui para pregar para vocês, não, meu irmão. A palavra da graça já é pregada nas denominações. Então veja bem, o Mashiach passou por um aperfeiçoamento. E diz que agora ele pode aperfeiçoar aqueles que se achegam a ele. Hebreus capítulo 5, versículo 9 em diante. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo 29, diz que o Eterno quer nos transformar, quer nos moldar na imagem do seu Filho. O Eterno quer nos moldar, ele quer nos moldar, quer moldar o nosso caráter na imagem de Yahshua, seu Filho. Por quê? Porque aqueles que não tiverem o seu caráter, aqueles que não forem transformados, aqueles que não forem aperfeiçoados e forem transformados na imagem do Filho do Eterno, não vão entrar no reino milenar. Não vai herdar o reino milenar. Vai ficar de fora do reino, lá nas trevas exteriores, sendo aperfeiçoado lá nas trevas exteriores. É isso que eu quero trazer para você. Não se escandaliza não, meu irmão, porque os pastores não vão falar isso para você não. Preste atenção que isso aqui é coisa séria. Então o Eterno, ele quer nos moldar na imagem do Filho dele. Por isso que o Eterno tirou aquele povo lá do Egito e foi moldando no caráter deles, foi moldando o caráter deles. O que está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 10? Vamos ler? Irmãos, quero que vocês saibam que os nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, por meio da nuvem e do mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os seguia, e essa rocha representava o Mashiach. Está dizendo que na hora que ele saiu do Egito, eles foram batizados, é igual o crente. O crente, na hora que ele converte, ele é emergido, ele é batizado. Eles foram batizados na nuvem, no Espírito, nas águas, na água, na terra. Foram batizados em Moisés. O crente é batizado em Yahshua, o Mashiach. Então eles foram batizados em Moisés. E diz que eles beberam da água que saía da rocha. Essa rocha era Yahshua. O
crente bebeu do espírito de Yahushua, ele encheu com o espírito de Yahushua. Aí no versículo 5 diz assim: contudo o Criador não se agradou da maioria deles, pois foram mortos no deserto. Mesmo eles fazendo essas coisas, tudo o Eterno ainda não agradou deles. Eles estavam marchando para entrar na terra de Canaã, eles queriam herdar a terra. Aí vem, essas coisas se tornaram exemplo para nós, para que não desejemos coisas prejudiciais, como eles desejaram. Não se tornem idólatras como alguns deles se tornaram, assim como está escrito: o povo sentou-se para comer e beber, então se levantaram para se divertir. E não cometemos imoralidade sexual, como alguns deles cometeram imoralidade sexual, só para caírem 23 mil deles num só dia. Nem ponhamos o Criador à prova, como alguns deles o puseram à prova, só para serem mortos pelas serpentes. E não sejam queixosos, como alguns deles se queixaram, só para serem mortos pelo destruidor. Essas coisas lhes aconteceram como exemplo, e foram escritas como aviso para nós, para quem já chegou o fim do sistema de coisas, o fim dos tempos. Então foi deixada como um exemplo para nós. Esse pessoal saiu do Egito para poder entrar na terra de Canaã, na terra do descanso. Nós aceitamos a Yahushua, fomos salvos, estamos caminhando para entrar no reino milenar. Mas nem todos de nós não vamos entrar. Nem todos deles puderam entrar. Daquela turma mais velha só entrou Josué e Caleb, Yahushua e Caleb. Então veja bem, por que eles não entraram, Romeu? Aqui eu peguei alguns pontos aqui, ó. Não entrou por causa da cobiça. Por causa da cobiça de muitos deles não entraram. Não entraram por causa da idolatria. Só porque eles sentaram para comer, beber e se divertir, a Escritura chamou aquilo de idolatria. Sabia que isso é idolatria? Isso é idolatria. Sem contar que eles fizeram para si o bezerro de ouro. Cometeram idolatria. Não entrou. Hoje os crentes estão adorando a Santíssima Trindade. Todos que estão adorando a Trindade não vai entrar no reino milenar. Então vocês observaram que eu já mostrei para vocês que não existe a Trindade. Já trazendo a palavra da justiça para vocês largarem os ídolos da Igreja Católica. Isso é para capacitar vocês, para vocês entrarem no reino. Vocês já viram que eu lancei vídeos mostrando que as traduções das Bíblias estão errôneas quando manda adorar o Filho do Eterno, que lá fala que eles faziam era prostrar diante dele, prestavam-lhe reverência, que o Pai é o único que deve ser adorado, que o próprio Filho ensinou isso. O Filho falou: somente a Yahuwah adorarás e só a ele prestarás culto, para vocês não cometerem idolatria, porque aqui diz que eles cometeram idolatria e caíram, não entrou. Falou: ó, se cometeu idolatria, que adorou bezerro, não é para entrar. Quem está adorando a Trindade, está adorando o Filho do Eterno, não vai entrar no reino milenar, meu amigo. Não vai entrar, porque é para adorar só o Eterno. O Filho falou: só a Yahuwah adorarás e só a ele prestarás culto. Então, os crentes das denominações já estão sendo desqualificados. Por quê? Porque lá não é pregada a palavra da justiça, para eles entenderem as verdades do Eterno. Está entendendo agora porque que o Eterno me levantou? Está entendendo agora porque que o Eterno me levantou? Para te mostrar a verdade, a palavra da justiça, para você ser capacitado para entrar no reino milenar. E mesmo nós correndo, eu não me garanto que eu vou entrar no reino, não. Estou esforçando. O apóstolo Paulo não se garantia, não. Ele falava: eu estou correndo atrás, você vai ver aqui. Então veja bem, irmãos. Eles cometeram fornicação, tanto espiritual como física. Começaram a ter relações sexuais ilícitas. Morreram, não puderam entrar. Eles tentaram o Criador, murmuraram, ficou murmurando: ó, lá no Egito tinha carne, aqui não tem. O Eterno dando para eles o maná que caía do céu. O maná representa o próprio Yahushua. Eles queriam era carne. O Eterno mandou perdizes para eles, mas depois matou uma tira deles. Quando eles ainda estavam comendo as perdizes com carne nos dentes, o Eterno passou ceifando todo mundo, matou uma galera. Você também não entra não, Moisés. Está reclamando, murmurando. Continua murmurando para você ver se você entra no reino. Não entra para nada. Então veja bem. Eles tinham que ser transformados para poder entrar lá no reino. Quando você chega no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 29, o que fala lá das obras da carne? Fala: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria. Tá vendo? Tudo isso aí deixa a pessoa fora do reino. Lá fala: os tais, bebedeira, orgias, inveja, os que tais coisas praticam, não herdarão o reino do Criador. Quando fala o reino aqui, não é salvação não, meu irmão. Herdar o reino que o Mashiach vai reinar 1000 anos nessa terra.
Aquele povo que saiu lá do Egito foram salvos, eram salvos.